Unseen Medicine, Lágrimas de Maria. Comece a simulação da droga 1312,933RD. Leylin recebeu 2 folhas de fórmulas medicinais do Professor Croft. Um deles era sobre a poção Azur, para a qual ele havia encontrado ingredientes substitutos que o ajudaram a atingir seu nível atual. O outro, Tears of Mary, envolveu os conceitos de sua pesquisa sobre a alma. Isso deixará Leylin indeciso sobre como deveria proceder. Depois, com as observações dos experimentos em massa em Extreme Night City, Leylin reuniu uma grande quantidade de dados sobre as almas e estava, assim, pressionando pela análise da fórmula da antiga droga, Lágrimas de Maria. Finalmente, depois de ter obtido a água grina, o AI-Chip havia realizado engenharia reversa para descobrir o processo de refino da água grossa e, finalmente, superou o último obstáculo em inventar as Lágrimas de Maria. No entanto, para a consternação de Leylin, ele descobriu que alguns dos passos da fórmula para as Lágrimas de Maria só poderiam ser completados por um magus oficial. Além disso, muitos dos processos exigiam enormes reservas de força espiritual que estavam pelo menos no nível de um mago oficial. Esta situação provou que o palpite de Leylin estava correto. As Lágrimas de Maria eram definitivamente a fórmula secreta para os antigos magos aumentarem sua força espiritual. Assim, a ânsia de Leylin para configurar com sucesso as Lágrimas de Maria foi reforçada. Sua força espiritual não aumentou durante um longo período de tempo. Seu corpo desenvolveu uma resistência completa à poção Azur modificada, então, mesmo que ele bebesse mais da poção, sua força espiritual não aumentaria nem um pouquinho. Além disso, depois de ter aumentado sua força espiritual usando a medicina, tentar aumentá-la usando sua técnica regular de meditação era algo que ele não podia suportar porque a taxa de aumento era semelhante ao ritmo de uma tartaruga. Sua força espiritual atual não era suficiente para romper a fronteira e se tornar um mago oficial. De acordo com o AI, os cálculos de Chip e sua própria estimativa, com sua meditação regular, levaria vários anos para se tornar um magus oficial. Leylin não podia esperar tanto tempo, por isso ele preparou um novo tipo de poção. Além disso, ele colecionava outras fórmulas o tempo todo. Outras fórmulas de poções antigas eram controladas principalmente pelos magos oficiais. Leylin não tinha muitos ingredientes preciosos com quem pudesse trocar e não queria chamar muita atenção para si mesmo. Além disso, comparado a simular e preparar uma nova fórmula inteira, mais da metade da fórmula para as Lágrimas de Maria foi resolvida, então foi a melhor escolha. Leylin corajosamente substituiu alguns processos de fabricação de cerveja que só podiam ser executados por um mago oficial em um que fosse adequado para um acólito de nível 3 produzir. Após dezenas de milhares de modificações, juntamente com o AI, os milhões de simulações de Chip, a experiência de Leylin agora estava muito perto de ser bem-sucedida. Primeiro de tudo, eu preciso do material básico para a fórmula, um espírito vingativo feminino. Do canto da sua mesa de experimentos, Leylin pegou uma nova esfera confinante do espírito. Dentro dela havia uma mulher de vestido vermelho e olhando para Leylin com uma expressão de medo. As ondas de energia emitidas por este espírito vingativo feminino que não era nem perto das de Romã, que era apenas um acólito nível 1. Depois que a maioria dos acólitos da academia havia morrido, era a idade de ouro do autodesenvolvimento dos acólitos sobreviventes. Originalmente, os recursos para os acólitos da academia tinham sido de 1000 acólitos, mas agora todos haviam sido liberados para esses 50 acólitos restantes. Além disso, os preços de todos os ingredientes e modelos de feitiços foram reduzidos drasticamente em comparação com o tempo antes do banho de sangue. Por exemplo, um espírito vingativo era originalmente uma mercadoria rara no mercado. Uma vez que tivessem sido vistos no mercado, eles teriam sido comprados imediatamente por acólitos, e os preços poderiam ter sido de até 500 Magic Crystals. Por enquanto, Leylin foi até o balcão para ver o preço e comprou imediatamente. Seu gasto nem chegou a 100 Magic Crystals. Claro, isso foi uma recompensa disfarçada da academia para os sobreviventes. Essa situação continuou até o próximo grupo de recrutas. No entanto, nesta venda com desconto, Leylin rapidamente descartou a noção de revender a um preço alto do lado de fora. A academia muito havia proibido isso. Se eles foram pegos, as circunstâncias seriam severas.
Leylin aproveitou essa oportunidade e gastou metade de suas economias em Magic Crystals, comprando uma grande quantidade de recursos e modelos de feitiços estranhos. O espírito vingativo feminino na esfera confinante do espírito tinha longos cabelos prateados, olhos azuis escuros e lábios macios e umedecidos. Ela também tinha uma cintura fina e pernas longas. Quando ela estava viva, ela definitivamente teria sido uma excelente mulher que deixou os homens loucos. Que pena! Leylin suspirou, mas sua mão continuou a se mover e jogou um líquido prateado na esfera confinada do espírito. Esta foi a dissolução da poção espiritual. Quando Leylin tinha preparado especialmente para Roman, com apenas algumas gotas, Roman definitivamente teria gritado por meio-dia, e até mesmo sofrer uma lesão grave. A partir de agora, o restante foi usado por Leylin aqui. Ah, dói! Por favor, eu te imploro. Não! O espírito vingativo continuou a gemer de dentro da bola de cristal. Para uma mulher tão extraordinária, qualquer homem teria, pelo menos, hesitado no fundo de seu coração. No entanto, as sobrancelhas de Leylin não se franziram ao menos quando ele continuou o movimento com as mãos. À medida que mais da poção dissolvente do espírito era usada, a defesa do espírito vingativo feminino estava se tornando cada vez mais abafada. Até mesmo suas vestes vermelhas estavam se dissolvendo lentamente, revelando uma pele brilhante, ilusória e sedutora. Você quer me seduzir? Olhando para essa cena, os lábios de Leylin se curvaram no ridículo. Espírito vingativo! Revele sua forma feia original. Leylin levantou um dedo com uma agulha grande preta projetando-se da unha. Asterisco Cici. Asterisco a longa agulha preta perfurou a bola de cristal e diretamente no peito do espírito vingativo feminino. Argue! O espírito vingativo feminino soltou um grito de arrepiar os cabelos, e seu corpo ficou embaçado. Uma vez que ela pudesse ser vista novamente, o espírito vingativo que estava na frente dos olhos de Leylin tinha assumido uma forma completamente diferente. O rosto estava cheio de escamas e rugas, e os orifícios pareciam estar desalinhados, como se alguém os tivesse colocado casualmente no rosto. Havia alguns fios de cabelo verde nas laterais da cabeça careca. A boca se abriu e fechou, e dentes afiados podiam ser vistos. De tempos em tempos, um líquido viscoso e nojento podia ser visto pingando de sua língua escarlate. Au! Os olhos do espírito vingativo feminino continham uma ganância que poderia dilacerar as pessoas. Ela olhou fixamente para Leylin como se quisesse devorá-lo imediatamente. Sua aparência exterior e o interior são feios por toda parte. Leylin zombou dela e riu, antes de desenhar outra misteriosa runa mágica. O experimento durou mais de uma dúzia de horas e continuou no caminho até o segundo dia antes do fim estar próximo. Dentro do laboratório de experimentos. Dentro de uma formação pentagonal escarlate, um corpo nu com solavancos podia ser visto. O belo rosto do espírito vingativo feminino foi amarrado por uma corrente de metal, presa dentro da formação de magia. Neste momento, embora o espírito vingativo feminino parecesse ser fantasma, como se desaparecesse no momento seguinte, seu rosto não tinha mais a farsa e o ódio de antes. Em vez disso, havia uma expressão tímida nele. Combinando com a ligação das correntes de metal, cria até um desejo sadomasoquista. Leylin olhou para a mulher nua na frente dele, seu rosto revelando uma expressão satisfeita. Depois de um longo dia, finalmente removi todas as queixas dele. Obrigado. Homem jovem. No entanto, você poderia me liberar e me dar algumas roupas para vestir? A mulher falou dentro da formação, sua voz tão deliciosa quanto um pássaro oriole de soneca negra. Você está brincando? Eu passei tanto esforço para libertar você de sua queixa, não por alguma gratificação. Depois de ouvir as palavras de Leylin, o espírito vingativo feminino de repente sentiu que uma calamidade estava pairando sobre ela. Expressões perturbadas, enlouquecidas e ponderadas passaram pelo rosto de Leylin. Finalmente, todos eles uniformizados em apenas uma expressão apatia. Indiferença em relação a tudo. Algumas horas se passaram. Neste momento, houve um frio permeando o laboratório da experiência. Quase se podia ouvir os lamentos de espíritos vingativos dentro dessas quatro paredes.
Quanto ao espírito vingativo feminino na frente de Leylin, quase perderá a aparência humana. O último passo. Leylin pegou um garfo de prata e perfurou vingança femininou a cabeça do espírito através dos olhos. Como se fosse feito de alguns materiais especiais, o garfo de prata penetrava diretamente no globo ocular do espírito vingativo feminino. He. O espírito vingativo feminino se contorceu e gritou como um animal selvagem, como se sem uma língua. Depois que o garfo perfurou o globo ocular, o rosto do espírito vingativo feminino mal podia ser percebido. 2 pingos de sangue escorreram. Esta é a antiga poção Lágrimas de Maria? Leylin levantou a mão, pingando algumas gotas de sangue nas mãos. Uma sensação gelada e viscosa foi sentida. O espírito é uma coisa ilusória. Quanto a mim, eu realmente poderia entrar em contato com as lágrimas de um espírito. Que maravilha! Leylin murmurou enquanto ele manchava a poção vermelha em seus olhos. Bang. Uma sensação extremamente picante viajou dos olhos de Leylin, causando imensa dor. Vermelho. Sua visão só podia ver a cor vermelha. Parecia ver uma voz de mulher soando dentro de seu cérebro, como se estivesse narrando alguma coisa. A voz gradualmente ficou mais e mais alta. Finalmente, Leylin só podia agarrar a cabeça e bater violentamente contra a parede, para aliviar esse sintoma. Uai! O indicador de chip apareceu na frente de Leylin. Assunto sofreu um efeito desconhecido. Força espiritual aumentada. Atualmente, é 14,3. Os dados que representavam a força espiritual de Leylin aumentaram continuamente. 14,8, 15,3, 15,8, 16,1. O número que representava a força espiritual subiu continuamente, parando finalmente no número 16,1. Finalmente passou. Leylin esfregou as têmporas com firmeza enquanto inalava uma lufada de ar frio. Embora seja muito doloroso, os efeitos colaterais não são muito. Antes que ele pudesse terminar de falar, Leylin descobriu que havia uma fina camada de névoa nos arredores. Um lampejo de vestes vermelhas passou pelo aposento. Leylin queria se mexer, mas o ar parecia extremamente lamacento como pasta de amido. Qualquer movimento seria difícil de executar. Finalmente, o dono das vestes vermelhas apareceu na frente de Leylin, o espírito vingativo. Neste momento, mais da metade da cabeça do espírito vingativo havia se dissolvido. Se foi outra vez. Tal ataque. Leylin estava extremamente relutante, mas ele ainda estava sendo atingido no peito por aquela garra. Um frio gelado começou a se espalhar de seu peito.